Os reflexos da falta de água em Anápolis. Parte da cidade começa com um rodízio no abastecimento por causa da estiagem. E o número absurdo de infrações. Um caminhão foi apreendido no sul do estado com quase 3 milhões de reais em multas. O setor que emprega mais da metade dos trabalhadores no país. Como o empreendedorismo está movimentando a economia das principais cidades do estado. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h16, estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. E com um número absurdo de multas, um caminhão de mudanças foi apreendido na manhã desta sexta-feira na BR-153, em Itumbiara. O veículo tem quase 3 milhões de reais, 3 milhões em multas. Vou falar com Emerson Ferreira, ao vivo de Itumbiara. Emerson, boa noite para você. A maioria dessas infrações é o quê? Pois é, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Viu? A maior parte dessas infrações aí por excesso de velocidade, viu? São 1.138 infrações de trânsito, viu? Esse caminhão foi parado durante uma abordagem de rotina aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal de Itumbiara. Ao constatar a situação, ao ver a situação, os policiais descobriram que o caminhão tinha quase 3 milhões de reais em multas. Para ser exato, 2.866.000 reais em dívidas. O motorista entregou aí o documento do veículo e os policiais descobriram que a última regularização do caminhão foi em 2015. Como eu disse, são 1.138 infrações. Só para regularizar aí a parte de licenciamento seriam gastos 3 mil reais. O caminhão, segundo a polícia, não vale mais do que 50 mil reais. O caminhão estava levando uma mudança de São Paulo para Goiânia e foi parado aqui pelos policiais. Esse caminhão ficou retido, vai ser levado para um pátio da PRF. E se em 60 dias, não for quitado essas dívidas, ele pode ir a leilão, viu, Luciano? Vale nem a pena, né? 3 milhões de reais, como você disse, o caminhão valendo 50 mil. Obrigado, Emerson. E a falta de água em Anápolis por causa da estiagem, o baixo nível do Ribeirão Caldas. Isso está provocando rodízio em quase 50 bairros da cidade que já estão enfrentando a falta de água. Na casa da dona Maria de Lourdes, as torneiras estão completamente secas. Desde quarta-feira, a aposentada está sofrendo com a falta d'água. Parecendo que não mora gente aqui dentro, não tem água para lavar, nem para tomar banho. Ontem, eu tive que ir longe ali do outro lado, pedir à mulher um baldinho de água para eu me molhar no meu corpo, porque estava calor demais. O bairro onde ela mora é um dos 48 que entraram num rodízio anunciado ontem pela Saneago. A água que abastece a região sul da cidade, onde ficam os bairros afetados, é captada aqui nessa represa, onde deságua o Rio Caldas. Mas por conta da seca no rio, a água mal está chegando aqui. E a gente consegue ver que o nível da represa está bem abaixo do normal. A água nem alcança a rampa de vazão, onde deveria escorrer para ser direcionada ao abastecimento das casas. A gerente da Saneago em Anápolis disse que várias medidas estão sendo tomadas para tentar amenizar o problema. A perspectiva é de que a gente tenha essa normalização plena, né? A gente tem essa garantia realmente com o início das chuvas. De imediato a gente deve ter essa normalização. Enquanto isso, a gente vem buscando pelo menos um aumento dessa vazão. Enquanto isso, milhares de moradores vão ter que continuar se virando para ter nem que seja um balde de água para as emergências. Quando a gente viu que não tinha mais água, já tinha gastado a água da caixa, que a gente podia ter conservado, né? Muita dificuldade, hein? E olha, a polícia prendeu uma quadrilha especializada no roubo de cargas. O grupo abordava de forma violenta motoristas com cargas de alimentos que circulavam em rodovias do Distrito Federal e também de Goiás. Vou chamar a Ana Caroline Mota, direto de Lusiânia e ao vivo. Pior, Ana, é que esses alimentos acabavam nos comércios, né, para as pessoas comprarem.
Exatamente. Luciano, uma boa noite para você e a todos que assistem o Jornal Anhanguera, segunda edição. Segundo a polícia, depois de roubar esses caminhões, esse grupo, essa quadrilha, repassava as mercadorias para comerciantes das cidades daqui da região do entorno. Só para a gente ter uma noção, os alvos, os principais alvos desse grupo eram caminhões que transportavam alimentos não perecíveis, justamente para conseguir tempo para oferecer os produtos roubados aqui na região. Eles escondiam os caminhões roubados em um galpão. 7 pessoas foram presas. A polícia investiga agora se alguns comerciantes compravam essas cargas sabendo da procedência. Os presos devem responder por assalto e formação de quadrilha. Luciano, volto com você. Por isso a importância de saber a procedência dos produtos que a gente está comprando também, né? Através da nota fiscal. Obrigado, Ana. E olha, um carro caiu de uma ponte na BR-070, foi no entorno do Distrito Federal. O motorista teria perdido o controle da direção. O carro bateu na mureta e caiu no Rio Descoberto, na divisa dos municípios de Ceilândia, no Distrito Federal, e Águas Lindas, em Goiás. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros à mulher, que foi levada para o hospital de Águas Lindas. Depois, retiraram o carro da água. O incêndio destruiu uma casa em Jataí. Só um armário e um fogão não queimaram. Os moradores não estavam em casa na hora do incêndio. O lugar foi isolado porque corre risco de desabamento. O micro-ônibus do transporte escolar foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060 em Rio Verde. Estava com pneus carecas, o limpador do para-brisas estragado e ainda levava equipamentos com pontas que podem ferir passageiros. O veículo é particular e presta serviço para a Prefeitura de Rio Verde. Olha, a Prefeitura de Rio Verde diz que abriu um processo administrativo e vai responsabilizar a empresa que presta serviço para o município. Disse ainda que os veículos passam por vistoria dos órgãos competentes e que vai apurar o que ocorreu se houve alguma falha. Começou hoje em Catalão a festa em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira da cidade. Vamos chamar o Arthur Neves com outras informações ao vivo para a gente. Boa noite, Arthur. Imagino que a movimentação aí deve ser grande. Boa noite para você também, Luciano. De fato, movimentação intensa por aqui no Largo do Rosário, região central de Catalão. Nesse momento está sendo celebrada a primeira missa em honra à Nossa Senhora do Rosário. Daqui a pouquinho o padre vai fazer uma homilia e nessa pregação ele vai falar sobre a importância da santa, não somente para o sudeste do estado, mas para todo Goiás, para todo o centro-oeste do país. Aliás, essa é uma das principais festas do Brasil, em honra e louvores à Nossa Senhora do Rosário. Essa festa começou hoje às 2 horas da manhã com a alvorada. Turma, olha só, 5.600 dançadores de Congo, distribuídos aí em 24 ternos, saíram pelas principais ruas aqui da cidade. A gente vai acompanhar na reportagem de Alaor Rodovalho. Na Praça do Rosário, os devotos esperavam pelo começo da festa. Agora, 1h da madrugada, e não são só os dançadores que se sacrificam para participar da festa. Os devotos também passam praticamente a noite em claro. Vale a pena participar da tradição da cidade, né? A Praça do Rosário ficou lotada com a passagem dos ternos de Congo na alvorada da festa. Os ternos de Congo foram para as ruas. Os dançadores anunciaram para toda a cidade que começou a festa do Rosário. Sensacional, não é, Luciano? Pois é, olha só, aqui é só a primeira celebração da missa. Até o dia 14 de outubro, portanto, daqui 10 dias, vão ser realizadas mais 11 celebrações e também a reza do terço em louvores, em honra à Nossa Senhora do Rosário. Luciano. Uma importante manifestação de fé e cultural aqui do estado, né, Arthur? Muito obrigado. Vamos para o intervalo e a seguir, como o setor que mais emprega no país está aquecendo a economia de cidades de Goiás. Agora 7 horas e 25 minutos. Sete e 27, Jornal Anhanguera de volta. As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no Brasil.
Vamos ver como é que isso tudo mexe com a economia do nosso estado, com as cidades aqui de Goiás. O Antônio começou só com a ajuda da mulher em um lava-jato em Anápolis. 7 anos se passaram e hoje ele já tem 2 unidades. Faz parte do universo das 543 mil micro e pequenas empresas em Goiás, 94% do total de empresas do estado. Realizado e com novos projetos, né? Projetos de crescimento mais ainda. Histórias como a do Antônio reforçam a importância desse tipo de negócio para a economia do Brasil, tanto para quem empreende como para quem busca trabalho. Os últimos dados divulgados pelo CAGED revelaram que só no mês de agosto, de cada 10 empregos gerados, 8 foram em micro e pequenas empresas. 6% a mais que no mesmo período do ano passado. Em Itumbiara, o Diego montou um negócio bem diferente. Essa Kombi adaptada que leva a cerveja para pertinho do cliente. Comecei sozinho com uma truck beer. Hoje, onde eu trabalho, existe mais 10 outros food trucks que me acompanham, que estão junto comigo. E cada um desses gera emprego para 2, 3 famílias. Em Rio Verde, o Dercy e o sócio desenvolveram um aplicativo para entrega de comida em casa. Se a gente lançasse aí uma solução só para lista telefônica, só para consultar e ver telefone, não ia ser um negócio eficiente. Daí surgiu a ideia de, além disso, o cliente conseguir também fazer o pedido. Tem dado certo o negócio? Bastante. E se depois de ver tantos exemplos legais, você também ficou com vontade de empreender, olha só o que eles têm em comum. Buscaram a ajuda de especialistas e informações sobre o negócio. Buscar um nicho de mercado, fazer o planejamento do seu negócio, buscar informações, fazer um plano de negócio é muito importante, conhecer o perfil do seu cliente. E olha o Carlos aí fazendo uma consultoria. Ele já tem uma empresa de geladinhos, mas quer crescer ainda mais. De estoque, de como você planejar as suas vendas, tudo aqui foi muito importante. Boa sorte, seu Carlos. Falar agora do mundo de fantasia de uma criança é um mundo que não tem preço. E um brinquedo barato, feito de forma artesanal, conquistou o coração de um menino de Rio Verde e de milhões de pessoas no Brasil pela internet. Veja essa história contada pela Ruby Oliveira. O Lorenzo estava meio tímido, mas aos pouquinhos foi abrindo a guarda e logo ficamos amigos. Quem que é essa aqui? Mãe. A sua irmã? E esse? Lorenzo. O Lorenzo. Deitado. Mas o que eu queria ver mesmo era um brinquedo feito especialmente para ele. Depois que ficamos amigos, aí sim pude conhecer a fantasia que ficou famosa. O que é isso aqui? Dinossauro. Dinossauro? Olha o olho dele. O olho? Foi o padrasto dele que confeccionou o dinossauro de papelão. Essa história ganhou uma proporção tão grande, gente. Foram mais de 1 milhão de visualizações na internet. Lorenzo, vamos colocar aqui o dinossauro? Vamos? Que lindo! Como é que o dinossauro faz? E até a entrevista com a mamãe teve que ser assim, ó. Vou te entrevistar assim, tá bom? Porque o Lorenzo quer, então tá tudo certo. Na verdade, foi o Anderson que surgiu com essa ideia. Eu só participei da brincadeira. E o Anderson não imaginava que uma simples brincadeira fosse ganhar tanta repercussão. Não tinha intenção assim, de fazer um dinossauro para ficar bonito, para a internet, nada disso. E o vídeo tá bombando na internet. Olha aqui, dinossauro! Olha, mudando de assunto agora, um oficial de justiça foi ameaçado e desacatado enquanto cumpria um mandado em Itumbiara, no sul do estado. O oficial de justiça foi ameaçado por uma arma e desacatado enquanto cumpria um mandado de penhora em um endereço de Itumbiara. O oficial de justiça foi até a casa da mulher para avaliar bens que pudessem ser penhorados para quitar uma dívida de pouco mais de R$1.000 que foi feita em uma loja de eletrodomésticos. Segundo a versão do oficial de justiça, ele foi até essa casa cumprir essa ordem judicial e, no momento, o morador da casa não permitiu que ele entrasse. E ele argumentou, que estava cumprindo ordem judicial e tudo, e parece que esse morador se dirigiu até o automóvel e pegou uma arma de fogo. Então, nesse momento, o oficial de justiça afastou, acionou a polícia militar.
A Polícia Militar esteve no local, procurou a arma de fogo, mas, ao que tudo indica também, essa pessoa saiu com o carro e retornou, e a arma de fogo não foi localizada. O suspeito foi conduzido à delegacia e assinou um termo circunstanciado por ameaça e foi liberado. O oficial de justiça preferiu não gravar a entrevista. O Sindicato dos Oficiais de Justiça disse que não vai aceitar qualquer tipo de ameaça aos profissionais da categoria. Qualquer tentativa de ameaça ou ameaça à dignidade desses profissionais será duramente combatida pelos sindicatos dos oficiais de justiça, juntamente com a Corregedoria Geral do Estado. O juiz e diretor do Fórum de Itumbiara classifica o caso como uma afronta à justiça. Uma forma lamentável que aconteceu, porque o oficial de justiça estava cumprindo uma ordem de um juiz e a forma correta de se questionar a ordem do juiz é processualmente, pelas vias legais, através de um advogado, impugnando, recorrendo e não ameaçando um servidor, um oficial de justiça que está simplesmente cumprindo uma ordem de um juiz. Neste domingo tem eleição em todo o estado para a escolha de novos conselheiros tutelares. São mais de 2.700 candidatos em 246 cidades de Goiás. Lara Leão, ao vivo de Rio Verde, vai dar mais detalhes, Lara. Boa noite para você, de como é que vai funcionar essa eleição, hein? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que acompanham a gente. Olha só, em 138 municípios, a votação vai ser com urnas eletrônicas. Os equipamentos já estão prontos e o eleitor que tiver com o título regularizado vai poder participar desta escolha. Já em outros 108 municípios, né, principalmente cidades menores, vão usar as urnas de papel, já que a contagem desses votos não leva muito tempo depois. Então, a votação vai ser neste domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que um conselheiro tutelar presta atendimento para crianças, adolescentes e também para as famílias da comunidade, né? Faz valer aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Luciano. Importante função e por isso tem que ser também uma importante escolha, né? Muito bem planejada. Muito obrigado, viu, Lara? Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para todo o estado? O sábado vai ser de muito calor com aumento de nuvens ao longo do dia. E o choque térmico provoca chuvas isoladas em todo o estado com mais força no norte de Goiás. Em Porangatu, calor de 37 graus e pode ter temporal rápido no período da tarde. Jataí e Anápolis, máxima de 36. Lusiânia, 34 graus. Você viu aí que essa chuva não é aquela invernada de ficar chovendo ainda não, viu? São temporais ao longo do dia por conta do aumento do calor e, infelizmente, ainda não é suficiente para dar aquela melhorada boa na umidade do ar. O tempo continua seco no estado, mas aguardando aí a gente, todo mundo esperando o período chuvoso. Vamos com a nossa imagem do dia, que vem de Rio Verde, no sudoeste do estado. Os funcionários desse prédio aí foram surpreendidos com tamanduá. O bichinho estava dentro do banheiro, que fica na área da piscina. Os bombeiros foram chamados para limpar a área e aí encontraram o animal. Você vê ele já sendo solto aí, porque os bombeiros, eles depois que foram chamados, fizeram um resgate, soltaram o animal numa área ambiental. Olha, sexta-feira terminando, o Jornal Anhanguera, segunda edição, também vai se despedindo, desejando a você um ótimo fim de semana. E a gente vai embora hoje com imagens de Lusiânia.